Nós estamos entrando ao vivo, daqui a pouquinho nós vamos começar mais um estudo na Palavra do Senhor, seguindo o livro de Romanos. Nas nossas duas últimas lives a gente falou do capítulo 1, hoje a gente vai dar andamento a partir do capítulo 2. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito legal ter vocês por aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Tem aí, acho que 2 semanas desde a nossa última conversa aqui, né? Infelizmente não consegui nas últimas 2 semanas, mas estamos firmes e fortes aqui para a honra e glória do Senhor. Pessoal, vamos orar então? Vamos começar? 8h05, vamos nessa. Paizinho, nós entramos na Tua presença, meu Deus, com um coração sedento e desejoso por ouvir mais de Ti, por aprender do Senhor, meu Pai. Nós pedimos por um entendimento especial que só o Senhor pode dar. Estamos estudando um livro difícil, um livro, meu Deus, que guarda tesouros tão preciosos, Pai. Nós queremos acessar esses tesouros, meu Deus. Mas somente por meio do Espírito Santo nós seremos capazes de fazer isso, Pai. Dá-nos entendimento, conduza-nos nesse estudo. É o que nós pedimos enquanto declaramos, meu Deus, que o Senhor é quem tem a direção. Nós consagramos esse tempo a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu estava falando, na semana passada a gente começou então... Semana passada não, nos nossos 2 encontros anteriores, nós começamos o estudo no livro de Romanos escrito pelo apóstolo Paulo. Nós vimos que o resumo da carta de Romanos está lá no versículo 16 e 17, que fala assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É justamente por meio do evangelho que a justiça de Deus é satisfeita, que o pecador é perdoado, que nós somos reconciliados com Deus. E aí, gente, embora Paulo já comece dando essa boa nova tão preciosa, ele rapidamente muda o foco e aí ele já vai para a terrível notícia. Que notícia é essa? Se dentro do evangelho a gente tem salvação, a gente tem reconciliação, a gente tem perdão, restauração, fora do evangelho nós temos a ira de Deus. Fora do evangelho todos, sem a menor exceção, são condenados. Então, Paulo rapidamente muda esse foco. Por que ele faz isso? Muito simples, você só vai entender o poder do evangelho, quão preciosa foi a obra da cruz, se você entender do que isso nos livrou. Do que nos livrou. Porque se você acha que não livrou de nada, você não vai ter o entendimento, a compreensão da importância, do nosso Senhor ter vindo, assumido forma humana, viver uma vida perfeita, morrer, se entregar para que nós fôssemos salvos por meio do seu sangue. Então, é por isso que Paulo rapidamente muda o foco e passa para as notícias terríveis. E ele começa isso mostrando como Deus se revelou a todos os seres humanos por meio da revelação natural. Então, quando você olha para a criação, quando você olha para a natureza, quando você olha para os céus, quando você contempla as estrelas, quando você contempla o universo, os seres humanos, a complexidade da célula, tudo que nós vemos, isso revela por si só que existe um Deus criador, que esse Deus ele é onipotente, que ele se distingue da criatura, que ele manifesta a sua bondade aos seres humanos, ao dar chuva, sol, estações, alimento, tudo mais. E qual que deve ser a resposta do homem? Deve ser adorar apenas a esse Deus. Deve ser reconhecer a grandeza desse Deus. Mas não foi o que o homem fez. O homem deixou isso, suprimiu essa verdade, ele praticou impiedade, praticou injustiça, ele praticou idolatria, adorando não o Criador, mas a criatura. E aí, gente, por conta disso, eu estou fazendo só um resumo do capítulo 1 para vocês. Por conta disso, a consequência, do homem ter voltado as suas costas para Deus é que Deus faz o mesmo com o homem. E aí Deus volta as costas para o homem e deixa o homem largado à sua própria vontade. E a consequência disso é que a sociedade como um todo, ela vai se afundando de forma gradual. A gente viu que isso acontece em 3 estágios.
E aí o primeiro estágio é o da impureza sexual, depois nós temos as paixões vergonhosas e, por fim, o modo de pensar reprovável em que a mente do homem é cauterizada, né? No sentido dela não sentir, não ser mais sensível ao pecado. E aí o homem se afunda de uma vez por todas, né? Algo terrível, terrível, e nós estamos vendo isso acontecer na prática, como nós falamos bem profundamente nos nossos 2 primeiros encontros do capítulo 1. Né? E aí o ponto de chegada disso tudo está no verso 32, o último verso do capítulo 1, que fala, né, que embora essas pessoas, né, que têm a revelação natural, no caso os gentios, eles conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, como aprovam os que o praticam. Então há um senso de moral que é colocado no ser humano. O ser humano sabe que isso aqui é errado, que é punível com morte, mas ainda assim ele não só pratica, como ele aplaude, como ele concorda, como ele dá o voto favorável para aqueles que fazem isso. Né? Então, no primeiro capítulo de Romanos, nós entendemos, né, como gentios que conhecem Deus apenas pela revelação natural, e você pode trazer isso para os dias de hoje, né? A pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que mora num país que não seja cristão, um país que não tem uma Bíblia, ou um indígena, enfim, que está no meio do mato, você pode trazer para essa realidade. Então Paulo mostra como essas pessoas que têm apenas a revelação natural precisam do evangelho para ser salvo, né? Ah, Walter, mas isso é injusto. Assiste nosso encontro passado que você vai entender por quê. Tá? Não vou perder tempo aqui. E aí, beleza, nós chegamos ao capítulo 2 de Romanos. Eu vou começar aqui a leitura do versículo 1 do capítulo 2. Lembra que como acabou o capítulo 1, né? Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que o praticam. Então vamos agora a Romanos 2, versículo 1, que diz assim: Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Porque naquilo que você julga os outros, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Vamos parar por aqui, falar, depois a gente continua, tá? Gente, se coloca lá em Roma, no século I, recebendo a carta de Paulo e ouvindo pela primeira vez, tá? Lá em Roma tinham judeus, tinham prosélitos, que eram os gentios que se converteram ao judaísmo, tinham gentios, tinha todo tipo de gente. E aí eles começam a ouvir o início da carta de Paulo, e Paulo está lá, descendo o sarrafo nos gentios que tinham a revelação natural e ainda assim se afastavam de Deus, porque recusavam da glória a Deus. E aí você imagina um judeu moralista, legalista, religioso, ouvindo aquilo ali e pensando: é isso aí, Paulo, você está certíssimo. Esses gentios, eles realmente merecem a condenação. Eles são idólatras, eles são imorais, eles praticam injustiça. Isso tudo que você está falando está certíssimo, Paulo. Gostei, ó, tô aplaudindo aqui. Gente, Paulo, antecipando-se a esse cenário, ele já volta imediatamente a sua atenção aos legalistas. Até então, Paulo estava falando com os gentios. Agora, a partir do capítulo 2, ele muda o foco, ele fala com um público diferente. É como se ele entrasse num debate com um desses legalistas. Ele fala: olha, mas olha só, você aí que está aplaudindo o que eu falei agora há pouco, que está se achando melhor do que eles, você que está julgando os outros, independente de quem você é, mas você pratica as mesmas coisas, você acha que você vai se livrar do juízo de Deus? Mudou o foco aqui, olha só. Porque, gente, os judeus, para que os judeus não pensassem, né, que eles estavam numa situação melhor simplesmente por conta deles terem a lei escrita, deles serem linhagem de Abraão, Paulo já está mostrando desde já que eles também são dependentes do Evangelho de Jesus, né? Por quê? Porque muitos judeus achavam que o julgamento seria menos rigoroso para eles, né? Porque eles eram nação eleita, eles tinham uma aliança firmada desde lá de trás. Era uma raça, um povo que estava acima dos outros povos. E aí Paulo está falando: olha, você acha que Deus que é um juiz imparcial, um juiz justo, que julga não pela aparência,
mas pelos desígnios, pela vontade. Você acha que esse Deus, ele vai inocentar você só porque você é judeu? Mas você está fazendo o mesmo que quem não tem a revelação escrita? Olha só, o seu caso, legalista, é ainda pior, porque você não só sabe que está errado, como você abertamente condena essas coisas, mas escondido, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo, você vai e faz tudo aquilo que você condena. Você está sendo hipócrita. E por isso você vai ter uma condenação ainda maior. Né? Então Paulo está batendo justamente nas pessoas que julgavam, mas faziam aquilo que julgava. Tá? Parênteses, vamos abrir um parênteses aqui. Por acaso eu estou falando que Paulo está batendo, ele está proibindo a pessoa de julgar? Eu estou falando isso? Que Paulo está falando, somente Deus pode me julgar. É isso que eu estou falando, gente? Né? Como muitas piriguetes e piriguetos colocam no Instagram, né? Normalmente com uma foto de biquíni ou uma foto de sunga, aí bota na legenda, somente Deus pode me julgar. Normalmente bota isso aí numa legenda, numa foto em que ela sabe que as pessoas vão julgar, né? Interessante, né? É isso que Paulo está falando? Isso é bíblico, gente? Não, gente, isso não é bíblico, tá? Não é isso que Paulo está falando. Vamos lá, vamos ver o que Jesus falou. Lá no Sermão do Monte. Mateus 7, a partir do versículo 1, fala o seguinte, acompanha com atenção. Jesus falando, tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está falando aqui, né, de uma verdade, que nós somos muito rápidos para julgar os outros, para ver os erros dos outros, mas nós demoramos para ver o nosso próprio erro, né? O que Jesus está ensinando aqui é que primeiro você julga a si mesmo. Você começa tirando a trave do seu olho, olhando para si, vendo as suas impurezas, vendo as suas imperfeições, os seus erros, e corrigindo, e só depois você vai para o seu irmão, e aí você tem condição de corrigi-lo também. Né? Mas olha só, para você tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que julgar. Tem que, olha, você tem um erro aí. Tem que fazer isso, senão não adianta. Tanto é, gente, é tão certo que Jesus não está proibindo simplesmente o ato de julgar, que se você pular uns versículos no capítulo 7 do Sermão do Monte, você for lá para o versículo 15, Jesus vira e fala, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos os conhecereis. Gente, tem como você chamar alguém de lobo voraz se você não julgar? Não tem, você está julgando para você saber que aquela pessoa, depois você faz um julgamento, você fala, essa pessoa é um lobo voraz, eu tenho que me afastar dela. Né? Então Jesus não está condenando o ato de julgar por si. Ele está falando que você primeiro julga a si mesmo. Se você tem uma mão pesada para julgar o outro, tem uma mão mais pesada ainda para julgar a si mesmo, tá? Então, muito cuidado. E lembrando, nós não temos condição de julgar intenções. Só Deus sabe o que passa no coração e na mente da pessoa. Nós julgamos o quê? As atitudes, os comportamentos, os frutos, tá? Marcelo, é tanto cisco, senhor. É verdade, viu? No nosso caso é tanta trave. Ai, meu Deus. É muita trave para tirar, viu? Gente, então quando a gente vê aqui no capítulo, logo no início do capítulo 2, o que Paulo está fazendo aqui é justamente confrontando os moralistas por causa da hipocrisia deles. Que eles julgavam os outros, mas não exerciam a autocrítica. Tá? Davi. Vamos pensar aqui em Davi, gente. Davi está lá na janela, no Windows. Ele vê Batseba, bonitona, toda fitness, estava lá tomando sol na laje. Aí Davi fica interessado, chama Batseba, dorme com ela, a mulher engravida. Qual que é o problema? Ela era casada, mulher casada, né? Aí Davi bola um plano. Vou mandar Urias, mulher de Batseba, lá para o fronte de batalha para ficar na linha de frente
para receber logo uma flechada. E isso acontece, Urias morre. E aí, Davi ficou tranquilo, sossegado, né? Descobriu que Batseba engravidou, né? Antes dele mandar Urias para a morte, mas estava lá tranquilo. Aí chega Natan, profeta Natan. Davi, tu não sabe o que eu acabei de descobrir, cara. O que, Natan? Tava lá lendo o jornal, né? Das notícias de Jerusalém. Eu tô dando uma pequena modificada aqui, tá, gente? Mas tava aqui lendo o jornal e aí eu... Sabe aquela cidadezinha aqui do lado? Sei. Tu não acredita, cara. Tem um fazendeiro lá que tem um monte de ovelha, um monte de vaca, um monte de posse. Muito rico ele. E ele tem um vizinho, um cabra pobre. Só tinha uma ovelhinha que ele cuidou desde pequenininha. A ovelhinha dorme em casa, dorme na cama dele, ele dá de mamar, ele cuida dela. Uma bichinha bonitinha que só, você nem imagina. Ah, é? E o que aconteceu? O que aconteceu é que esse cara rico, fazendeiro, ele recebeu uma visita. E aí ele foi fazer uma comidinha gostosa para a visita. Tu acredita que ele foi lá na casa do pobre e pegou a ovelha do pobre, em vez de pegar uma das ovelhas dele? Matou a ovelhinha que era considerada uma filha pro cara. Quando Davi ouviu isso, meu amigo, mas Davi ficou indignado. É o quê? Como é que aquele cabra teve coragem, teve a audácia de pegar a ovelhinha do pobre, tendo ele tantas ovelhas? Não, ó, eu não vou admitir um negócio desse. Aquele cara vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Gente, detalhe, né? Detalhe que naquela época a condenação para algo assim não era nem a morte, né? Era restituir a ovelhinha. Mas Davi viu aquilo como um ato de tamanha crueldade que ele não teve, ele nem demorou para falar, para condenar o cara. Vai morrer. Aí Natan vira e fala: Davi, vai morrer, né? Pois tu é o cara, Davi, é você que fez isso. E não foi com a ovelhinha, não. Você fez isso com a mulher de Urias. E você pegou Urias e mandou para a morte. Você é esse fazendeiro. Você é esse fazendeiro. Deus que mandou falar isso com Davi, né? E aí, gente, Davi cai na real. Percebe o tamanho do erro que ele cometeu. Só então que ele viu a trave do olho dele. Ele estava olhando o cisco do olho do fazendeiro da história de Natan. E a trave estava lá no olho dele, né? Então, gente, tome muito cuidado quando você for julgar os outros, porque nós somos muito bons para ignorar os nossos próprios erros, tá? E eu tô falando de mim mesmo aqui. Eu tô pregando é para mim, tá? O Senhor tá pregando para mim aqui. Nós somos muito bons para ver os erros dos outros, mas nós somos bons para ignorar os nossos erros, nós somos melhores ainda para ver os erros dos outros, né? Então, tome muito, muito, muito cuidado, tá? Continuando aqui, então, vou ler do 3, que eu já li agora há pouco, mas só para a gente ter a linha de raciocínio. Então, Paulo está falando, né? E você, moralista, você legalista, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então Paulo ainda está falando com aquele judeu, né? Judeu, moralista, legalista, se você acha que você pode condenar o outro e fazer o mesmo, e tá tudo bem, porque até agora você não teve nada de ruim acontecendo, você acha que é porque Deus tá de acordo? Você está muito enganado. Você está muito enganado. O fato de Deus não ter feito nada com você até agora, não é porque você tá de boa, não é porque ele concorda com a sua atitude. É por causa da grandiosidade dele. É por causa da bondade. Aqui bondade, não no oposto, no sentido contrário à maldade, mas no sentido de benignidade. É por causa da misericórdia, da paciência de Deus. É por isso que até agora você não teve a justa retribuição pelo que você está fazendo, né? Gente, pensa aqui. Deus teria condição, né? Condição no sentido de poder, né? De força, para fulminar o pecador na hora em que ele comete um pecado. Ele teria condição de fazer isso? A pessoa pecou, raio, tá aí, evaporou, virou pó. Deus tem condição? Tem. Ele tem toda a condição de fazer isso. E eu tenho certeza que muitos aqui, se fossem Deus, fariam isso. E eu acho que eu faria isso. Porque, gente, nós pensamos com a mente tão diferente da de Deus. E graças a Deus que Deus não pensa com a nossa mente. Porque Deus é tão grande em misericórdia,
tão grande em bondade que ele não dá a punição na hora em que a gente deveria receber. Ele aguarda, ele retarda o julgamento dele, ele retarda o juízo dele, deixando de agir de imediato. Mas por que ele faz isso? É porque ele concorda? Não é porque ele concorda. É porque ele nos dá oportunidades para que a gente se arrependa e se volte para ele. Para que a gente mude o nosso comportamento. É por isso. E glória a Deus por isso. Porque eu mesmo sou resultado dessa misericórdia de Deus. Porque se eu fosse receber a punição devida, meu amigo, eu já estava morto, condenado há muito tempo, né? Então, glória a Deus por isso. Ó, já botaram aqui, ó, eu faria o mesmo. Pois é, eu tenho certeza que muitos aqui fariam isso, viu? De fulminar na hora que, você tá fazendo isso comigo, um Deus poderoso, santo, majestoso, pô, então receba. Mas glória a Deus que o Senhor não faz isso com a gente. Eu e Jonas, bem lembrado, Jonas foi assim também, né? E aí, gente, então é isso que Paulo estava falando. E aqui, trazendo pra gente também, o simples fato de você estar aí ouvindo essa palavra, se você não se voltou ainda para Deus por inteiro, é uma manifestação da misericórdia de Deus, dessa bondade de Deus, de aguardar, de retardar. Porque cada vez que você escuta a palavra da verdade, é Deus chamando você, olha, volta para mim, ainda tem tempo, volta para mim. Então, gente, nós estamos aqui por causa da graça, por causa da bondade de Deus, né? Que ele nos dá muitas oportunidades de arrependimento, né? Mas isso não significa que se a pessoa prosseguir nos caminhos errados, sem se voltar para Deus, que não vai ter nenhum problema. A pessoa está aí, ó, comprando no crédito, né? Mas uma hora, gente, se ela não pegar o sangue de Cristo para pagar essa fatura, quem vai pagar a fatura é ela. É ela que vai pagar a fatura, né? E aí, olha só, olha o que Paulo fala aqui. Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Gente, até o nosso arrependimento é consequência da bondade de Deus, não é mérito próprio, não. É por causa da bondade de Deus que toca no nosso coração, que nos quebranta, que nos faz reconhecer o erro, que nós nos voltamos para Ele. Olha que coisa tremenda. Toda a salvação é obra de Deus, não é obra nossa, gente. Não é obra nossa, porque se fosse obra nossa, a gente teria do que se gloriar. Nós não temos nada do que nos gloriar. O problema, gente, é que muitas pessoas vão se acostumando com a bondade de Deus. Vão se acostumando com essa graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a paciência de Deus. Vão se acostumando a cometer maldade, impiedade, injustiça e não ter consequência imediata. Porque Deus continua mandando chuva para o justo e para o injusto, continua dando colheita, continua dando abrigo, dando saúde, e a pessoa vai, acostumando com isso tudo. E aos poucos, o coração vai endurecendo. E ela para de ver aquilo como um favor de Deus e começa a ver aquilo como uma obrigação, quase que como se o Senhor tivesse de fazer aquilo por ela. É um dever. Deus tem que fazer isso, tem que me abençoar. Olha como eu sou bom, né? O MacArthur, eu vi uma vez ele falando que a pessoa se acostuma tanto com tudo isso, que no momento em que ela vê a justiça de Deus sendo executada, ela chama isso de injustiça. Olha que coisa. Pois é, infelizmente acontece bastante. Então, Paulo está construindo seu raciocínio, tá? Começou a meter paulada, né, nos legalistas. E, gente, quando você lê isso aqui, traga para a sua realidade, traga para a nossa realidade, né? Construa uma ponte para a gente ver de que forma que esse raciocínio, que esse entendimento se aplica para a nossa vida também, né? Porque isso tudo aqui é um alerta tremendo para a gente, né? Então vamos lá, continuando aqui a leitura, estou no versículo 5 de Romanos. Então olha, Paulo falando, mas por você ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem,
ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata pessoas com parcialidade. Ou seja, Paulo está falando, Deus é paciente, mas se você é teimoso, se você se recusa a mudar, se você despreza a bondade de Deus, então o que você está fazendo é acumulando ira para o dia do julgamento. É como se você tivesse, enchendo aqui, você vai enchendo, até que no dia do julgamento você está com toda essa ira acumulada, né? E vai ter a retribuição, tá? Lembra, o julgamento de Deus não é um julgamento parcial. A avaliação que Deus faz não é baseada apenas nas atitudes externas, porque Deus sonda o coração, Ele sonda os propósitos, Ele sonda a mente, Ele sabe cada pensamento, e tudo isso vai ser levado em consideração no dia do juízo, né? Cada palavra, gente, que sai da nossa boca vai ser levada em consideração. Olha isso aqui, trouxe 3 versículos para você entender o peso disso. Mateus 12:36, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Romanos 1:16, 2:16 é esse capítulo que a gente está agora, tá? Logo mais você vai ver isso aqui. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas. E aí Hebreus 4:13, que fala, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas, né? Tem outra versão que fala, estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Gente, vai ter um dia em que todos prestaremos conta a Deus. E tudo aquilo que falarmos, pensarmos, né, fizermos, vai ser levado em consideração. Então, Paulo está aqui alertando para aquele povo, para aquele público, que não é apenas o fato de ser judeu que vai livrá-los do julgamento. Pelo contrário, o fato de ser judeu vai fazer com que o julgamento comece por ele, né? Ele fala, olha, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz mal, ao judeu primeiro. Por quê? Porque o judeu teve maior revelação, então o julgamento começa por ele. Quanto maior a revelação, maior o rigor. Tanto é que Tiago fala o seguinte, lá na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque quanto mais entendimento você tem, mais obrigação você tem. Mais obrigação que você tem. O que não significa que a ignorância, né? A ignorância é boa, porque eu vou então não saber de nada porque eu vou me livrar, né? Não, a gente vai falar sobre isso já já. Eu não vou dar spoiler não, porque a gente vai comentar sobre isso logo mais. Mas, gente, Paulo está falando então aqui que Deus vai retribuir a cada um. E aí olha que interessante, olha o que Paulo fala. Deixa eu achar aqui, Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras, né? Capítulo 6. Gente, Paulo está falando aqui que a salvação é por obras? Não está falando, tá? Nós já vimos isso muitas vezes. Vou repetir aqui, porque esse é um ponto central. Salvação somente pela fé em Jesus. Mas as obras são a evidência, os frutos são a evidência de que aquela fé era uma fé genuína, né? É por isso que Jesus vira e fala que pelos frutos você reconhece se a árvore é uma árvore boa. Você não vai colher aí uvas do espinheiro, você não vai colher figos dos abrolhos. Então, pelos frutos você conhece qual que é a natureza da pessoa, tá? E lembrando que essas obras, elas são fundamentais para o galardão, para a recompensa, porque cada um vai ser recompensado conforme aquilo que faz. A salvação ela é para estar à disposição de todos, né? Então, se a pessoa aceitou Jesus no primeiro dia de vida ou no último dia de vida, está salva do mesmo jeito. Ladrão da cruz ou Paulo, salvo do mesmo jeito. Mas tem um galardão, tem uma recompensa. E aí sim vai fazer toda a diferença a vida que a pessoa leva, né? 1 Coríntios 3:13 fala: e a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Esse dia é o dia do julgamento. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Porém, ele será salvo como que através do fogo. Então, guarda aí esse raciocínio, tá? Versículo 11, continuando então, porque Deus, ele está falando então isso tudo, por que Deus vai retribuir a cada um? Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão.
e todos que pecaram sob a lei serão julgados. Gente, presta muita atenção nesse versículo aqui, nesses dois versículos, tá? Isso aqui traz um raciocínio, traz de volta algo que Paulo já tinha falado no capítulo 1 e que nós citamos nas nossas conversas passadas. Nós falamos que Deus vai julgar cada um conforme o nível da revelação que tenha, porque Deus é um Deus justo. Então, Deus não vai virar para a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e falar, olha, você agora está sendo julgada sobre a sua fé em Jesus. Se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, vai julgar com base no quê? Na revelação natural. Aquela revelação que Deus dá para todo mundo, da qual nós falamos hoje mais cedo, né, no comecinho, que quando você olha para a natureza evidencia que existe um Deus criador. Então é com base nessa revelação natural que Deus vai julgar essa pessoa. Aí, pode ser que alguém esteja pensando, mas se é assim, qual que é a vantagem de virar crente? Qual que é a vantagem de ser um seguidor de Cristo? Né? Eu só acho que é desvantagem, porque eu viro um seguidor de Cristo, eu tenho que parar de beber, de fumar, de curtir, de ir pra balada, eu tenho que ter um monte de restrição, e aí lá na frente eu vou ser cobrado, porque eu conheci a Cristo. Então é muito melhor a pessoa nem conhecer Cristo, porque quando Deus for julgar, ele não vai condenar a pessoa, né? Gente, vou reler o versículo 12 e escute com muita atenção. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Então, os que pecaram sob a lei serão julgados de acordo com a lei. E os que pecaram sem lei? Sem lei serão o quê? O que ele fala aqui? Condenados. Tá? Sem lei, perecerão. Sem lei, perecerão. Tá? Gente, todos os que pecaram sem lei, ou seja, que tiveram a revelação natural, vão perecer. Ou seja, eles vão ser julgados, mas o julgamento vai resultar necessariamente na morte. Tá? E aqui não foi um erro de tradução. Tá? Quando você vai lá no original, a palavra que é usada para perecer é apolume. Olha o que significa. Aqui eu peguei o dicionário Strong, que é o dicionário que traz o significado da palavra, né, do grego para o português. Destruir, sair inteiramente do caminho, colocar um fim à ruína, tornar inútil, matar, declarar que alguém deve ser entregue à sorte, condenar ou entregar à miséria eterna no inferno, perecer, estar destruído, perdido, arruinado. Tá? O problema então é que todos aqueles que serão julgados pela revelação natural serão condenados. Isso será uma condenação justa, porque todos, sem exceção, suprimiram a verdade e se afastaram dos caminhos do Senhor. Tá? A gente falou muito sobre isso na nossa conversa passada. Então, se isso ainda é uma coisa que você está ouvindo agora pela primeira vez, você está pensando, nossa, mas isso é muito... Nossa, como assim? Veja a nossa live passada, tá? Para eu não ter que repetir aquilo que a gente já falou, para a gente poder avançar. Mas é isso mesmo, tá? Por quê? Porque a pessoa, por conta própria, ela suprime a verdade, ela rejeita Cristo, ela pratica idolatria e toda sorte de mal. É por isso que a condenação dessa pessoa vai ser justa. Então, gente, aí ó, no comentário que eu tipo, nem me conte, prefiro não saber. Pois é, tem gente que acha isso, né? Nem me conta, eu prefiro nem saber, prefiro nem entender a Bíblia direito, eu quero ficar só no rasinho, porque senão a condenação é maior, porque a ignorância é uma bênção. Pelo contrário, tá? Ignorância não é uma bênção, não nesse caso aqui. Tá? Porque a única forma de você ser salvo é pelo Evangelho. E é seguindo os passos de Cristo. Não importa se você é gentil ou se você é judeu. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Essa é a intenção desse início da carta de Paulo. Mostrar que independente de quem você seja, você precisa do Evangelho para alcançar a salvação. Tá? E não adianta apenas ouvir a palavra. Não adianta. Você tem que ouvir e praticar. E é isso que Paulo vai falar agora. Versículo 13, capítulo 2 de Romanos. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a palavra, mas os que praticam a lei é que serão justificados. O que é ser justificado? É ser declarado justo. É quando Deus está lá no julgamento, Deus, como juiz, ele vai olhar para você e ele vai falar se você vai ser declarado inocente ou se você vai ser declarado condenado, né, culpado. E aí ele vai olhar para você e ele vai falar, olha, você é inocente, você é justo. Esse é o ato de justificar. Mas para que Deus justifique, você precisa do sangue de Cristo. Porque aí Deus olha para você e vê Cristo. E aí fala, olha, por causa de Cristo, eu te declaro justo. Tá? Então ele está falando que somente aqueles que praticam a lei é que serão justificados.
E isso está alinhado, claro, com o que Tiago fala. Capítulo 1 de Tiago, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, porque contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu feito. Não entendi, como assim? Que história é essa do espelho? Você meteu o espelho agora aí? Gente, o que Paulo está falando? Aquele que vê a palavra e não pratica, ele é parecido com o homem que se olha no espelho. Então pensa que você é um espelho, tá? Então eu venho aqui no espelho e eu estou me olhando no espelho. O que o espelho faz? Ele mostra a minha imagem. Ele mostra tudo. As perfeições e imperfeições. Aquilo que está bom, aquilo que está ruim. E aí eu estou olhando aqui e eu vejo as imperfeições. E aí eu penso, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim. Eu tenho que mudar isso aqui. E aí eu saio e eu ignoro. Deixa pra lá. Eu vou embora. Então quem lê a palavra e não pratica é como essa pessoa que olha para o seu rosto no espelho, vê as imperfeições, mas se recusa a mudar. Né? Por quê? Porque o que a palavra faz? Ela nos confronta. Quando a gente lê a palavra, a gente vê justamente as imperfeições. Porque Deus fala, não faça isso, não faça aquilo, não cobice, não dê falso testemunho, não fofoque, não faça A, não faça B. E aí ele fala tudo aquilo que a gente vê, olha, eu estou fazendo isso. Isso aqui, ó, eu tenho um problema nisso. Então, o que a palavra faz é confrontar quem nós somos. Assim como o espelho mostra a verdade, a palavra revela aquilo que está em nós. E aí nós temos que fazer o quê? Pegar isso aqui e aplicar na nossa vida. Tá? Então é isso que Paulo está falando aqui, é isso que Tiago falou. Tá? Então a palavra tem justamente esse efeito. E por que Paulo está batendo nessa tecla aqui? Porque muitos judeus achavam que o simples fato de ouvir a palavra limpava a pessoa, como que justificasse a pessoa. Tá? Isso veio principalmente depois que o templo foi derrubado, o templo foi destruído, não tinha mais o altar do holocausto que ficava no átrio externo do templo, e era lá que o povo sacrificava, né? Que o sumo sacerdote sacrificava ao Senhor. E aí, como não tinha mais esse altar do holocausto, não tinha mais como fazer o sacrifício dos animais. E aí, eles começaram a entender que o ato da leitura da palavra substituía isso. Então, fazia esse papel, né, de matar o animal que remetia justamente à limpeza dos pecados. Então, eles passavam a ler a palavra. Então, se você for olhar lá a sinagoga, como é que era o ritual, né, você vai ver que eles tinham a leitura da palavra. Começava com o Shema, que ele, ouve Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Esse era o Shema, né, que está lá no Pentateuco. Então começava dessa forma. Se você viu aí a novela da Record, se você viu The Chosen, você deve se lembrar dessa parte, né? E você deve lembrar também que lá na sinagoga, aí você tinha o quê? A leitura da palavra, que era feita, eu acho que era o administrador da sinagoga, acho que era esse o termo que usavam, ele fazia a leitura da palavra, e depois ele sentava, né? A leitura era feita o quê? Num rolo. A palavra não era um livro, era um rolo. Então ele pegava um rolo, um pergaminho, abria uma passagem, fazia a leitura, depois fechava aquele rolo e aí dava a palavra para o rabino ia, levantava e explicava aquilo que foi lido. Jesus muitas vezes foi e explicou aquilo que foi lido. Se você ler os evangelhos, você vai ver isso acontecer. Então muitos judeus achavam que somente o fato de você ouvir a palavra, dele estar lá na sinagoga, ouvindo a palavra, é suficiente. Será que parece com hoje em dia? Tem gente que acha que só porque está sentado no banco da igreja no domingo, que é mais que o suficiente, que não tem que praticar, basta ouvir a palavra? Será, gente? Eu espero que ninguém aqui pense dessa forma. Talvez você não saiba, mas já chegaram alguns crentes aqui no Brasil que pensam dessa forma, você sabia? Que só de estar na igreja no domingo é suficiente, que você pode depois sair da igreja, ir para bagaça, curtir um bocado, e domingo que vem tá aí de novo para pedir perdão e manda bala. Mas não é isso não, tá? Jesus, inclusive, quando você vai lá para os evangelhos, ele cita os fariseus que carregavam, né, largos filactérios. Filactérios era uma caixinha de couro, era uma caixinha que tinha amarrado umas franjas de couro e tinha a palavra nela, então eles levavam aquela palavra consigo o tempo todo. Então achava que só porque estava carregando a palavra, era melhor do que os outros, mas na verdade você tem que carregar onde? É no coração, carrega a verdade no coração, né? Senão não adianta. Tá? E aí Jesus até fala, aqui deixa eu achar que eu anotei essa passagem. Mateus 23:3.
Jesus falando, olha isso aqui, gente. Todas as coisas, pois, que vos disserem, ele está falando para o povo sobre o que os fariseus faziam. Então, todas as coisas, pois, que os fariseus vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as obras dos fariseus, porque eles dizem, mas não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então, Paulo está aqui confrontando essa questão, tá? E aí nós vamos agora, versículo 14 de Romanos 2. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, Paulo está falando aqui, gente, justamente que os gentios têm essa consciência, a lei moral no coração, que é justamente fruto da revelação natural. E isso aqui é a prova. É a prova de que é a revelação natural. Porque há uma lei moral que é colocada no coração de cada um de nós. Tanto é que quando essa lei é quebrada, quando alguém que não conhece a Cristo, por exemplo, pratica uma coisa que não deveria, ela sente o quê? Culpa. Esse sentimento de culpa é justamente a consciência acusando, olha, o que você fez não está certo, né? E aí, como é que a sociedade hoje em dia tem tentado resolver isso? Ela tem tentado se livrar da culpa, não correndo para Cristo, ela tem tentado se livrar da culpa, mudando de lugar a linha que separa o certo do errado, como se isso pudesse ser feito. Então, aquilo que era errado passa a ser visto como certo. É mais fácil do que você mudar a si mesmo, é você mudar o entendimento se alguma atitude é certa ou errada. Mas nós sabemos que isso não pode acontecer. Por quê? Porque o Deus que era é o Deus que é e é o Deus que há de ser. E aquilo que é certo e errado é aquilo que Deus determina como certo e errado. Se Deus não muda, aquilo que é certo e errado para ele não muda, nunca muda. Entendeu? Então, gente, é isso que Paulo está falando aqui. E esse fato de que a pessoa que não conhece a Cristo, o gentil, tem essa lei moral no coração, e ele às vezes age em conformidade com essa lei moral, é inclusive a prova de que nessas ocasiões ele está agindo de forma mais correta do que você. Que Paulo falando, né? Do que você que tem a lei escrita, a lei posta, e não pratica o que a lei determina. Então Paulo está batendo novamente nessa situação, nessa atitude, nesse legalismo dos judeus que sabiam que era correto, mas praticavam errado, né? E o que o judeu e o gentil tinham em comum? E continuam tendo, inclusive, né? Lembrando que todos que não são judeus são gentios. Os dois quebram a lei. Os dois, né? A diferença é que o judeu e os cristãos que têm acesso à palavra de Deus, eles quebram a lei posta, a lei que foi dada por Deus, né? Enquanto aquele que não conhece a Deus, nunca ouviu falar de Deus, ele quebra a lei moral, a lei natural. Mas os dois quebram, e por isso todos, sem exceção, precisam de um Salvador. Bom, gente, para fechar aqui, Paulo falando aqui, né? No dia em que Cristo julgar os segredos das pessoas, aquilo que a gente falou agora há pouco, Deus julga os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Gente, quando Paulo fala isso, não quer dizer que Paulo tem um evangelho diferente do evangelho de Cristo ou dos apóstolos, não, tá? Não confundam. Paulo está falando aqui do meu evangelho porque era o evangelho que ele estava transmitindo agora para aquelas pessoas, que é o evangelho de Cristo Jesus, que foi dado pelo próprio Cristo, como você sabe se você acompanhou aí a série do livro de Atos, né? Então, o evangelho é um só. Tanto é que você vai ver depois Pedro, na carta de Pedro, ele fala, né, de Paulo, que a palavra de Paulo é a escritura. Ele dá o mesmo peso. Ele mostra, olha, é um evangelho só, é um evangelho que foi dado por Cristo Jesus. Eles estavam alinhados. Tá? Então não acho que há um evangelho dos apóstolos, há um evangelho de Paulo, você pode escolher, eu vou escolher então qual que eu quero, qual que é mais legal. Não, é tudo a mesma coisa. Beleza? Gente, nós estamos no versículo 16. Ainda falta aí um pouquinho mais de 10, né? Vai até o 29. Eu não vou continuar porque eles já são 8h49.
Vou parar por aqui. Só se atenta a uma coisinha antes da gente encerrar. Se você está pensando, poxa, mas será que Paulo está falando mesmo com judeu? Olha o que ele no versículo 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria, então agora Paulo mostra que é realmente com o judeu que ele está falando, tá? Mas a gente vai passar por esse trecho na semana que vem, se Deus permitir. Tá bom, gente? Fiquem atentos aí ao Instagram, porque eu tento anunciar de antemão se vai ter live ou não vai, mas esse de antemão acaba sendo sempre em cima da hora, porque é quando eu descubro se eu vou conseguir estar aqui com vocês ou não, né? Porque quando não vem é por conta do trabalho, tá? Mas aí fiquem atentos, entra aí na hora da live na semana que vem, se tiver uma notícia falando que não vai ter live, é porque não deu. Se não tiver, ou se tiver chamada para live, é porque provavelmente vai ter a live. Beleza? Vamos fechar nosso olho aqui. Pai, muito obrigado. Obrigado por essas pancadas, meu Deus. Essas verdades, Pai, que o Senhor deixou para nós por meio do seu servo, do teu filho Paulo. Como nós somos edificados, como nós somos confrontados pela palavra, meu Deus. E como nós somos levados a uma reflexão, Pai, daquilo que nós realmente devemos fazer para alcançar a tua vontade, para ser agradável a ti, meu Deus. Nós pedimos para que o Senhor mude nosso coração, para que nós possamos, de fato, ser transformados pela palavra, transformados pela tua revelação, meu Pai. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para o nosso caminho, meu Deus. Nós pedimos por esse coração transformador, Pai. Nós pedimos, Deus, para que nós tenhamos condição de primeiro olhar para nós, meu Deus, para ver as nossas imperfeições, para mudar aquilo que está errado em nós antes da gente apontar o dedo para as outras pessoas, meu Deus. Isso é algo tão difícil da gente fazer, mas tão necessário, Pai. E somente pelo Espírito Santo nós somos capazes disso, Deus. Então nós clamamos a Ti por isso, meu Deus. Eu te agradeço por cada um que está aqui, meu Deus. Te agradeço pelas pessoas que vão ver essa gravação posteriormente. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua bondade, meu Deus, sobre cada um, meu Deus. Que nós não venhamos, Pai, a desprezar a Tua benignidade, a fazer pouco caso da Sua benignidade, meu Deus. Mas que nós possamos, de fato, mudar o nosso comportamento. Em nome de Jesus é o que nós clamamos, Pai. Amém. Glória a Deus, gente. Então é isso. Se Deus quiser, semana que vem tem mais. Uma noite abençoada, um resto de semana abençoado para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. E até lá.